Queridos irmãos e irmãs aqui na Matriz, também os que nos acompanham nas suas casas, nós estamos vivendo agora esse período comum, tempo comum da igreja, e ao longo de todo esse tempo, eu não vou cansar de me dizer aqui, né, que estará nos acompanhando o evangelho de, qual que é o evangelho desse ano? Mateus, né? Então nós iremos ao longo de todo esse ano ler e meditar o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é um evangelho muito interessante. Ele é composto, São Mateus, ele compôs 5 grandes discursos de Jesus. Então, se você ler atentamente, pega lá a sua Bíblia, deixa marcado no Evangelho de Mateus e vai lendo. Você vai perceber 5 grandes discursos. Ele é dividido então em 5 partes. E a primeira parte, nós vamos ler agora todinha esse mês de fevereiro, chamado o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. E traz toda uma catequese no sentido de que como que nós podemos ser cristãos hoje no mundo. Depois o próximo discurso vai ser missionário, depois um discurso sobre o final dos tempos, mas vamos nos ater a esse discurso, então, o Sermão da Montanha. Ele começa, então, com as bem-aventuranças, nós vimos domingo passado. Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Então começa com as bem-aventuranças, vai até o versículo 12. E hoje nós estamos então no versículos 13 a 16, do mesmo capítulo 5. E Jesus vai nos colocar 2 realidades que nós devemos ser. Nós devemos ser sal e luz, 2 realidades, ser sal e ser luz. Mas o que é ser sal e ser luz? Eu gostaria primeiro de dar o significado do sal na época de Jesus. Sal vem de salário, sabiam disso? Os soldados romanos, quando eles terminavam seus trabalhos, eles recebiam como bônus o sal, Era o salário no final. Era o salário, por quê? O sal era o salário. Porque naquele tempo, o sal era muito precioso, ele se usava para conservar os alimentos. Então eles guardavam aquele sal e o que sobravam, eles comercializavam, trocavam sal por outros mantimentos. Mas o sal era o mais precioso, O sal é como o dólar hoje. Tem gente que guarda dólar debaixo do travesseiro. Naquele tempo eles guardavam o sal na despensa, ele era tão precioso quanto o dólar, Por isso então que ele era o salário dos soldados. Tanto até que se tinha um costume, não sei se antes da época de Jesus era assim ou depois, mas teve uma época em que quando se fazia um contrato, se apertava a mão e jogava sal em cima do contrato e da mão, para dizer, isso é válido para sempre. Então, o sal tem esse sentido. Para que serve o sal? Vamos ver então o sal para nós hoje. Ele tem mais sentido de dar sabor à comida. Nós usamos mais o sal como tempero. A gente quase não usa ele para conservar os alimentos, porque agora nós temos geladeira, temos o freezer, Então não tem mais necessidade de usar o sal. Somente para fazer charque, alguma coisa assim. Mas ele é usado muito mais para a comida. Então nós podemos dizer que para nós hoje, o que Jesus Cristo queria dizer, que o que o sal é para a comida, o cristão deve ser semelhante na comunidade. Ou seja, ele deve dar o sabor. Então nós precisamos ser o tempero que dá um gosto gostoso às coisas de Deus. Então nós precisamos ser esse tempero. Ou seja, o sal, ele dá sabor à vida, O cristão deve dar sabor à vida. Como? Pelo seu entusiasmo,
pelo seu otimismo, pela sua alegria. Né? Então nós precisamos ser esse sal que dá essa alegria. E que é um elemento que preserva o mundo da corrupção também. Né? Então eu preciso ser sal, ou seja, dar o sabor. Uma coisa interessante do sal, que na comida ele é a presença mais discreta, né? Mas atua eficazmente. Quando você pega uma receita, vai lá, 1 quilo de farinha, 2 litros de leite, 1 litro d'água, tudo é grande. Quando vai o sal, uma pitadinha de sal, não é? Sal é o que vai menos, mas ele é o que mais age. Vocês percebem? Então, nós precisamos ser isso também. A nossa presença na comunidade, ela precisa ser uma pitada. Ou seja, não faltar, mas também não exagerar. Então, na comunidade, eu tenho que ter a medida certa. E aí, cada um vai pensar, como que eu posso ser sal na minha comunidade? No sentido de não faltar, porque uma comida sem sal, o que acontece? Ela fica sem sabor, fica sem gosto, né? É até ruim de comer. E uma comida salgada demais, quando você erra no sal, em vez de colocar 1 colher, coloca 5 colheres, a comida fica horrível, né? Você não consegue nem comer. Então, sal demais, você não consegue comer. Sal de menos também fica ruim. Ou seja, nós precisamos ser sal, tempero, na medida certa. Aí você vai ver, então, como que eu estou sendo sal na minha comunidade, né? Como que eu estou sendo esse sal? Como que eu estou dando o sabor? Como que eu estou sendo tempero? Um tempero bom? Eu estou dando gosto às coisas de Deus para as pessoas? Outra coisa que Jesus Cristo fala também, que o sal pode perder a qualidade, né? Se ele se tornar insosso, com que a gente vai salgar? Serve para quê? Só para jogar fora. Então eu preciso ser um sal bom, de qualidade, né? Eu gosto muito de usar, já faz tempo que eu uso, não uso mais aquele sal refinado, né? O pessoal gosta daquele salzinho bem fininho, refinado, né? Porque o processo de refinação dele tem um processo que perde a qualidade. Então há muito tempo eu gosto de comprar o sal grosso, o sal de churrasco, né? Aí bate no liquidificador e usa ele. É o melhor sal que tem. Ele tem qualidades melhores, né? E faz menos mal também para nós. Olha eu dando a receita aqui, né? Mas esse é o melhor sal que tem. O sal de churrasco, você bate no liquidificador e usa aquele sal. Ele é melhor, né? A qualidade dele é bem melhor. Ou seja, eu tenho que ser um sal de qualidade também, né? Não pode ser de qualquer jeito. Então, o sal nos ensina muito, né? Ele nos ensina que nós devemos dar um bom sabor, que nós precisamos ser equilibrados, não, nem de mais e nem de menos, e temos que ter qualidade naquilo que a gente faz. Outra realidade que Jesus Cristo pede para nós sermos, além de sal, ser luz. O que significa luz? Na Bíblia, a luz tem um significado muito rico. Quando Deus foi criar o mundo, se você ler lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, na criação que Deus falou, faça-se a luz, né? Então apareceu o sol, a lua, as estrelas, né? Então a primeira coisa que Deus cria é a luz. Depois, quando o povo sai da escravidão do Egito, ele tem que caminhar pelo deserto, de dia e à noite também. E como que era iluminado o caminho? Deus ia à frente como uma coluna de fogo. Então Deus iluminava o caminho do povo e guiava-o rumo à terra prometida. Nas profecias, principalmente do profeta Isaías, que diz que o servo de Deus virá, Isaías faz questão de dizer, ele será luz para as nações. Ou seja, ele vai iluminar todas as nações. E quando Jesus se encarna, uma das suas apresentações é essa: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então nós vemos que essa luz, né, ela vem do Pai.
Aliás, os artistas da Idade Média, quando pintavam um quadro de Deus, colocava atrás dele um esplendor, uma luz muito grande, né? Ou seja, Deus é que emana essa luz e que vem sobre nós também. Então nós recebemos a luz do Pai. Quando? No dia do nosso batismo, né? Nós recebemos uma vela que foi acesa ali no círio pascal e nossos pais, padrinhos, seguraram a vela e prometeram ser luz no nosso caminho. Então, desde o dia do nosso batismo, nós já somos iluminados pela luz de Cristo. E Cristo não quer ser luz sozinho. Aí ele faz esse convite hoje no Evangelho: vocês devem ser luz do mundo. Você que está em casa, você precisa ser a luz, né? Que ilumina o caminho das outras pessoas. Então o cristão ele deve ser uma luz acesa, apontando para os caminhos da vida, da liberdade, do amor, da fraternidade. É assim que eu vou sendo luz, mostrando os caminhos certos para as pessoas. Deus me dá essa inteligência, né? Para cada um de nós. Eu tenho que apontar para o caminho. Portanto, para iluminar, eu tenho que direcionar, né? Então, e a luz é algo interessante. Eu tenho que ser luz para os outros. E assim a luz também virá para mim. Se eu pego um farolete e aponto para meus olhos, o que vai acontecer? Eu fico cego, né? Se a luz é direcionada para mim mesmo, eu fico cego. Eu não vou iluminar nada. Então a luz é para o outro. Então eu preciso ser luz no caminho das pessoas. Se eu não for luz, eu serei trevas. E o que são as trevas? Trevas é a ausência da luz. E aí então, se você for andar por uma estrada de terra e tiver buraco, e está escuro, o que vai acontecer? O primeiro buraco que tiver, você cai, né? Se não tiver a luz. Por isso a luz ela é muito importante. E ninguém é luz por si próprio. Nós precisamos de um gerador, né? De uma fonte geradora. E qual que é a nossa lâmpada, a nossa fonte geradora? É o próprio Cristo. É por isso, gente, que a nossa participação na missa, na Eucaristia, é muito importante. Nós viemos aqui para buscar essa energia, essa fonte geradora, para que assim nós possamos também sairmos daqui e ser essa luz para as outras pessoas também. Perceberam? Então é aqui, é na comunidade, é na igreja que nós vamos buscar esta fonte geradora. Essa é a nossa missão, ser sal e ser luz. Porque se não, caso contrário, vai dizer aqui, né? Nós seremos inúteis. E quem é luz, olha que bonita, né? Assim brilha a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras e louvem o Pai que está nos céus. Então, pelas nossas obras, as pessoas vão louvar a Deus. Como que eu posso ser luz na prática? A primeira leitura vai nos dizer isso. O profeta Isaías vai dizer: reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos, quando encontrares o nu, cobre-o, não desprezes a tua carne. Ou seja, pessoas que estão desabrigadas, faltando roupa, podemos fazer doação de roupas. E no versículo 8 vai dizer então brilhará tua luz como a aurora, e a tua saúde há de recuperar-se mais depressa. Olha que promessa que Deus faz, né? Pela boca do profeta Isaías. Eu vou ser sal e luz, colocando em prática a palavra. Ou seja, todas as vezes que eu vejo alguém necessitado, a minha missão é ser luz e sal, ajudando aquela pessoa. Ou seja, a minha fé deve se traduzir em obras, em prática, né? Que, aliás, é o que nós fazemos, não é verdade? Nós já temos esse espírito de caridade. Eu fico muito contente, né? Aqui em Três Fronteiras, por exemplo, eu vejo aí os grupos de família, quando se reúnem, e no final, vamos fazer um gesto concreto? Vamos. Aí cada um traz um alimento, né? E forma uma cesta e dá para alguma família carente. Todos os grupos fazem isso. Eu vejo as pastorais fazendo, os movimentos. Depois, no final do ano, a campanha do Natal também,
muitas cestas, ajudando as famílias. E fora disso também, ao longo do ano, eu vejo nos grupos de WhatsApp, olha, chegou uma família aqui, está passando necessidade. Eu vejo, olha, eu vou doar isso, outro vai doar aquilo. Então nós já temos esse coração solidário. Isso é muito bom, né? Mas não só aqui em Três Fronteiras, mas em todas as partes, em todas as paróquias isso acontece. Por quê? Porque nós já recebemos de Deus essa fonte de ser sal e luz na prática. Ser sal e luz significa isso, ajudar, né? Aquele necessitado. É o que Isaías vai dizer aqui. Ou seja, na prática, né? Na prática. E São Paulo também, ele avisa que ser luz não é colocar a esperança em esquemas humanos de sabedoria humana, mas identificar-se com Cristo. Ele vai dizer aqui, quando fui revelar os mistérios de Deus, eu não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana, mas julguei não saber nada, somente o Cristo crucificado. Então vejam, o que é ser luz, o que é ser sal na prática? É você então praticar o amor, praticar a caridade, olhar para o outro, o necessitado, também como alguém que necessita da sua luz, do seu tempero, né? Assim nós cristãos vamos dando tempero e sabor e vamos sendo luz também, para que as outras pessoas vejam e deem, não para que nós apareçamos, mas que as pessoas deem glórias e louvores a Deus. É para isso então que nós devemos praticar a caridade, né? Para que vejam as vossas boas obras e louvem, não a nós, mas louvar o vosso Pai que está nos céus. Então essa é a nossa vocação, essa é a nossa missão. Vamos agora fechar os olhos, baixar nossa cabeça, vamos rezar, vamos orar ao Pai dizendo assim, Senhor, obrigado por essa palavra. Eu te peço, Senhor, agora, que eu seja luz na minha casa, na minha família, que eu seja luz para os meus filhos, para os meus pais, para os meus tios, avós, que eu seja luz para os vizinhos, que eu seja luz lá no meu trabalho, que eu possa, Senhor, iluminar o caminho de tantas pessoas. Dá-me, Senhor, essa graça. Senhor, que eu seja sal na minha comunidade, ou seja, que eu saiba dar o sabor no tempo certo e na medida certa, para que eu seja equilibrado, Senhor, em tudo o que eu for fazer. Obrigado, Senhor, por essa palavra que me ensina também a ser sal e luz de maneira concreta, ou seja, ajudando a quem precisa, a quem necessita. Obrigado, Senhor. Dá-me um coração cada vez mais puro e cheio de amor a Ti e ao próximo, hoje e sempre. Amém.